Oba, tô feliz que você tá aqui, viu? Eu também. Depois daquele dia que Conseguimos. a gente se encontrou, eu te vi no Mion. Achei tão legal que você foi. Ah, é verdade, né? Nossa, eu acho que de lá pra cá, eu fiquei até chocado, assim. Eu falei, gente, será que tem um bug do meu Instagram? Porque Ah, eu tinha, sei lá, 43 mil seguidores, eu tô indo pra 70 mil em um mês, assim. O disco saiu também, ajudou também a potencializar isso também. Tô feliz com os que resultados. bom. É exatamente esse o espírito aqui do Mistura Cultural, esse papo. Uhum. E só que vai rodar uma vinhetinha agora e eu te apresento. Olá, eu sou Adriana de Barros e eu tenho o prazer hoje de receber aqui o Jonathan Fer, um artista incrível que tem Uhum. trazido um trabalho bem diferente pra gente, né? Ele acabou de lançar um álbum que se chama. Fresquinho. Tá fresquinho. Eu vou deixar ele contar tudo. Ele já tá aqui, ó, falando. Primeiro eu quero te agradecer, Jonathan, pela presença aqui. Tô muito feliz de ter você aqui comigo. Obrigada, viu? Obrigado você, muito obrigado, toda a equipe. E feliz demais de estar aqui, poder um pouco compartilhando um pouco desse momento de afeto que tenho vivido assim, através desse trabalho que a gente acabou de soltar, que é o Liberdade. Eu falo duas coisas, né, que eu comecei a falar nesse álbum. Assim como dizem que quando nasce um filho, nasce um pai, nasce um filho, nasce uma mãe, né? Que dizem que tanto o pai quanto a mãe nasce com aquela criança ali para se tornar o pai, se tornar a mãe. E eu tô brincando agora que nasce um álbum, nasce um artista. Por mais que esse seja o terceiro álbum, a galera poderia dizer que você é veterano já. Cada álbum ele é uma experimentação artística e eu fico brincando que é uma foto de exposição longa do processo artístico que eu tenho vivido, eu que trago sempre muito da minha verdade, do que eu tenho experienciado na minha vida, na minha jornada, para a obra artística, é uma forma de expressar para o mundo e para mim mesmo aquilo que eu quero entender sobre as coisas que eu estou pesquisando, nesse caso é a liberdade. Então, nasce um álbum, nasce também um Jonathan Fer novo, que se mostra para o mundo, para mim também, e um disco que é para provocar nesse momento aí de teorias da era de Aquário, o que é liberdade de fato, né? O que é se emancipar? O que é emancipar nossa mente, nosso espírito, emancipar nosso afeto, e o quanto a gente é livre, quanto a gente acha que é, né? Num momento que estamos fazendo muitas coisas, com uma telinha que comanda nossos afazeres e como a gente vai se movimentar no mundo, o quanto de liberdade existe nesse processo mesmo, o quanto a gente está realmente cativo de um espaço da contemporaneidade aí e como a gente pode se permitir se provocar para se emancipar nesse lugar, assim. Então, esse disco é uma grande provocação desse espaço, assim. Eu estou feliz de compartilhar esse momento e ter as pessoas entrando nesse lugar de pertencimento e discutir toda essa história comigo. A gente vai falar mais do Liberdade, mas eu queria voltar um pouquinho, porque as pessoas, assim, tudo que a gente lê sobre você já te colocaram ali como precursor do Urban Jazz, né? Uhum. E eu queria saber, Jonathan, como o jazz surgiu na sua vida, não só o jazz, como o piano também. Essa história é bem legal. Obrigado pela pergunta. Eu descobri há 3 anos atrás, em terapia, como o piano e o jazz entraram na minha vida. Eu tinha uma outra noção do que eu desconfiava de como o jazz tinha chegado para mim. O jazz, na verdade, aos 18 anos, efetivamente, eu fui apresentado ao jazz com um professor que ele era uma aula chamada Apreciação Musical, uma escola de música que eu estudei lá no Rio de Janeiro, chamada Vila Lobos. E ele sempre apresentava artistas e ele falava daquele disco, quanto aquela obra era importante para o mundo, para o mercado, quanto influenciou. Então, nós éramos apresentados para vários artistas distintos e muito, muito interessantes, Janis Joplin, Beatles, Frank Sinatra. Então, assim, tinha toda uma importância o conceito histórico. E num desses dias ele apresentou o Joe Coltrane, o álbum A Love Supreme. E tinha 18 anos, eu lembro até hoje como esse álbum mudou minha vida, mudou minha escuta, mudou a minha vida mesmo, a forma como eu comecei a me relacionar com a música a partir desse álbum e como eu voltei para esse álbum para poder estudar ele, pesquisar e a partir dele vi toda a obra de Miles Davis, o do Joe Coltrane também, obviamente, mas veio Miles Davis também. Os brasileiros, Hermeto Pascoal, Arthur Maia, vieram a partir desse estudo do Coltrane. Porém, como eu disse,
há 3 anos atrás em terapia, eu acho que o jazz já tinha se apresentado para mim há mais tempo. Porque quando eu era criança, antes mesmo de eu começar a estudar piano, eu começo meu estudo com piano aos 9 anos de idade. Meu pai comprou um teclado de brinquedo e eu comecei a estudar aquilo ali como uma brincadeira muito mais séria do que só ficar tocando uma coisinha ali e me divertindo. Foi um entretenimento que foi virando cada vez mais, me conectando cada vez mais, cada vez mais, até que uma hora eu percebi que eu estava completamente apaixonado pelo piano. E aí convenci meus pais a me colocar numa aula de piano, etc. E aí começa a minha história com o piano. E aí, no entanto, quando eu tinha um pouquinho, isso com 9 anos, quando eu era um pouco mais novo, com meus 7, 8 anos, meus pais, aos sábados, tinha um programa que eles adoravam chamado Pianíssimo, de um pianista chamado Pedrinho Matar, que inclusive agora eu comprei a discografia dele inteira, de um monte de vinis que Ai, eu que achei, legal. assim, fiquei super feliz. Uma memória afetiva muito legal. E meus irmãos iam dormir e tal, e eu ficava ali com eles, sempre fui amante de música. E eu sentava no sofá entre eles ali, e aí ficava recebendo o carinho ali do meu pai e da minha mãe, né? Esse axé Ah, que gostoso do pai e bonitinho. da mãe, masculino e feminino. Enquanto assistia um cara tocando piano, que na grande maioria do repertório que ele tocava era piano jazz. Tocava standard de jazz, era uma coisa, era um programa meio de piano bar, assim, que ele tocava clássicos, aí o pessoal mandava fax pra ele. Toca Garota de Ipanema, toca Wave, toca Dançando na Chuva, Gene Kelly. Então, ele tocava esse repertório de grandes clássicos do jazz, da bossa nova. Então, eu acho que, na verdade, silenciosamente, tanto o piano quanto o jazz já estavam se apresentando para mim ali naquele momento. Então, eu sei que eu sinto hoje, quando essa história ficou clara para mim, assim, quando eu entendi a evidência de como esse momento de afeto me influenciou nessa minha busca, nessa minha jornada, eu me sinto muito acolhido quando eu estou no piano mesmo. Eu sinto um momento de afeto mesmo dos meus pais, do carinho ali. Eu me sinto conectado com essa criança minha interior que está ali. E eu falo com ela, ó, Jonathan, continua sonhando que vai conseguir chegar lá. Um dia tu vai conseguir. Vai estar dando entrevista para Adriana, vai estar dando entrevista para outras pessoas, vai estar lá, confia no teu tino. Então, é uma conexão nesse lugar que eu acho muito interessante. E aí, a partir disso, já a coisa do urban jazz chega para mim porque, paralelo ao jazz, eu também descobri o hip hop. Eu digo que o jazz me trouxe a liberdade artística e o hip hop me trouxe a emancipação política, social. Então, eu me descobri enquanto homem preto ouvindo hip hop, ouvindo MVB, ouvindo Racionais MCs, RZO, e depois minha turma toda também. Um abre o caminho e vem todo mundo na sequência. E aí, quando eu entendi que eu queria ser um artista desse tipo de música, de jazz, eu não podia fazer jazz sem trazer o hip hop junto comigo, assim. Era impossível, né? Tudo que eu consumi na vida artisticamente falando, musicalmente, ele vai aparecer na minha música, aparecia na minha música. Então, o que eu fiz foi só assumir isso e não tentar mimetizar, talvez, o ambiente de jazz que estava posto aqui no Brasil. Eu queria ser um jazzista que fazia outra coisa. Eu sempre andei com os beatmakers, com os DJs, com os Uhum. MCs, com os rappers. Então, eu era diferente dos amigos que eram jazzistas que só andavam com os músicos. Eu andava com outra galera, eu andava com uma galera que estava fora, que estava à margem. Então, isso foi muito rico para me trazer outras referências que alguns dos meus colegas da escola de música, que eram jazzistas, não tinham. Então, eu acho que eu falei assim, bom, tem uma história que dizem que se você quer ganhar o mundo, assuma por completamente as suas raízes. E é isso que eu fiz, assim. E aí nasce essa ideia da urbanidade que eu queria trazer muito forte, que é o do urban jazz, né? Que para além da questão musical, é o pensamento de que o urbano para mim é tudo que atravessa a cidade. Tudo que não precisa estar só na Zona Sul, falando do Rio de Janeiro, né? Copacabana, Ipanema, ele pode também estar em Madureira, pode estar no Leblon, mas também pode estar lá em Caxias, que é lá na Baixada Fluminense, pode estar no Capão Redondo, mas também pode estar na Vieira Solto. Então, eu acho que esse processo também é um processo um pouco social, de como eu acho que essa música pode se atravessar e atravessar as pessoas também. Ô, Jonathan, uma das coisas que, baseado nisso que você falou, que me chamou muita atenção nos seus shows, no seu repertório, você inclui Charlie Brown Jr. Isso me chamou muita atenção, eu já te falei isso. E eu Sim, falei, e o que eu achei super legal, porque eu acho que tem a ver com isso que você está falando, né? De circular da rua mesmo, né? A música da rua. sim. Como é que foi essa história de você trazer Charlie Brown para o seu repertório? Ah, eu acho que o Charlie Brown Jr. é nosso Nirvana, né? E eu, como sou muito fã do Nirvana também, é engraçado, as pessoas olham pra mim no que eu espero que.
que eu vou citar o Nirvana como uma grande referência, né. E hoje eu me sinto, muito agraciado por ter ouvido abertos para escutar, por ter, tipo, passado por vários estilos de música, né. Então eu passei pelo rock, então assim, no meu Spotify, esses dias eu dei uma entrevista que o cara perguntou assim: "Hoje agora tem uma brincadeira que é, o que que você tem no teu Spotify das últimas coisas?". As últimas coisas tinha assim, Miles Davis, Sepultura e Kendrick Lamar, completamente Ah, antagônicos. maravilhoso. E é maravilhoso, Sensacional. porque eu acho que, liberdade é isso também, né, não se prender: "Ah, eu sou um artista de sertanejo, sou sertanejo, eu sou artista de funk, só ouço funk, eu sou artista de rock, só ouço rock". Uhum. Não, eu acho que a diversidade de tudo, existe beleza em tudo, e eu gosto de achar beleza em todos esses estilos, esses ritmos. E aí, como eu falei, acho que o Charlie Brown Júnior foi uma espécie de Nirvana dos anos 2000 brasileiro, né, marcou uma geração. O Charlie Brown trouxe uma outra forma de abordar a poética, que é muito urbana, que eu gosto muito dessa coisa da urbanidade que o Chorão trazia, com a coisa do skate, essa coisa já trazia um pouco do hip hop para dentro do rock também, no período que ainda tinha vários preconceitos em relação a isso. O hip hop não era a música de massa que é hoje. Aproveitando que o Jonathan Fer fala sobre a poética urbana de Charlie Brown Jr., resgatamos um trecho do programa Ensaio em que o Chorão fala da relação dele com a música e com a cultura do skate. Vamos assistir? A banda, na verdade, foi uma coisa meio que inesperada, assim. O fato do skate, de eu andar de skate, já havia, assim, tinha me direcionado a uma cultura de consumir música que não era aquela música que você via nas rádios, que você via na TV, enfim, que era a cultura de buscar coisas novas e tal. Então, assim, o skate já me deu isso, já me criou essa afinidade com a música, porque o skate é uma parabólica que move toda uma cultura, toda uma situação assim entre dita moda, tendência, cultura, comportamento e tal. E o skatista ele tem uma visão muito particular, né, da cidade, das coisas. Por exemplo, as pessoas veem escadas para subir, a gente vê para pular. E marca também, acho que o fim de uma geração também, o Charlie Brown Jr. Eu Uhum. sinto que ele pega ali os 2000, ele começa 2010, 2011, 2012, começa a entrar mais essa coisa do hip hop muito mais forte. A geração hip hop, hoje, que é esse trap também, que está aparecendo aí com vários artistas, eu acho que eles startam a partir de 2009, 10, que é o final também, 2013 é quando o Chorão falece, né, então, que ele faz a passagem. Então também o término da banda também acho que marca muito um período de finalização do tipo de música consumida no Brasil, eu acho. É uma Uhum. perspectiva minha. E aí eu acho que fazer essa homenagem para o Charlie Brown, para o Chorão, que foi um grande escritor, enfim, e que abriu caminho para tantas bandas, eu acho que é muito interessante revisitar o Charlie Brown de uma maneira urbana, jazzística, né? Do meu jeito, assim. Então, quis trazer. Em breve eu vou gravar duas faixas deles também, que o pessoal Olha, liberou. Estou super feliz e vai ser um momento bem legal, assim. Vai ser um elo de continuação do que eu desse disco também. Vai ter, que esse ano vai ser um monte de coisa legal! acontecendo que vão costurando o fio, como se fosse abrindo subtextos, hiperlinks do disco, assim. E quais são as músicas? Você pode falar ou você quer manter uma Ah, surpresa aí? eu vou falar uma só porque Tá. as pessoas já viram que eu já postei já, até no Instagram, no show tem feito, que é Céu Azul, que Que é tão legal. natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Acho isso lindo. Hoje ninguém vai estragar meu dia, essa certeza é muito bom. Só vou gastar energia para beijar sua boca. Esse lugar eu acho muito libertário, ninguém vai estragar meu dia. Aconteça o que acontecer, eu vou me manter no centro da minha vontade, da minha plenitude. A única coisa que eu vou gastar energia é para fazer uma coisa que eu amo, alguma coisa que me traga afeto, que afague meu coração. Eu acho isso tão profundo e tão libertário, tão emancipador também, né? Porque nesse disco mesmo, no Liberdade, eu falo muito sobre duas coisas, que é água, fluidez da água, que é muito liberdade, e uma filosofia africana, que tem vários filósofos expoentes da filosofia iorubá, mas tem um em específico que eu gosto muito, que é o Foucault. Ele fala que todo mundo nasce com o sol do meio-dia aceso e que a gente tem que Uhum. acender esse sol do meio ao longo do tempo do nosso crescimento, da nossa vida, esse sol ele vai se apagando pelas dificuldades, pelos traumas, pelas decepções.
autoestima, um monte de coisa. Então, nós temos que procurar as coisas que acendam o nosso sol, para que nosso sol fique aceso. Quando você acende o seu sol, Dri, aí você acende o meu também, acende do outro, e vai ser uma coisa iluminada gigante. E um amigo meu, Pablo, ele fala uma coisa que eu acho lindo, que é: vamos nos bronzear no som do outro. Ai, que E, lindo. e essa É. música eu acho que traz um pouco desse lugar de solaridade, né? De Aham. eu só vou gastar energia para beijar sua boca, só vou gastar energia para fazer uma coisa que eu amo, algo que trazer alguém que vai que vai acender meu sol, que vai me emancipar, enquanto vai emancipar meu espírito, minha saúde mental, minha saúde física, enfim. Acho que é um pouco Muito isso. lindo. Essa é uma das Lindo. músicas que eu vou gravar, a outra eu não vou falar ainda não. Tá bom, vamos Não falar as posso. que já foram gravadas. Foram 10 músicas Sim, em Liberdade, né? Você tem algumas participações especiais que eu queria que você falasse sim. como você se conectou com essas pessoas, né? A Caê, Uhum. Tuyo, Rashid, a Lued Luna, a Tássia. Como é que foi a conexão com elas e a escolha de faixa para cada uma? Sim, algumas pessoas já eram meus amigos, já, amigos como a Tássia eu conheço há um tempo, a gente ensaia um feat há um tempo já, e eu falei, tá, se eu preparar alguma coisa em algum momento pra gente fazer uma coisa legal e tal. A Tuyo, eu gravei duas faixas no disco delas lá também, no disco que elas lançaram, Chegamos Sozinhos em Casa, então nós já tínhamos já um cuidado, assim, o último grande almoço, eu gosto, eu adoro cozinhar, né? Então, às vezes eu cozinho pros amigos, chamo as pessoas lá em casa. O último almoço gigante que eu fiz, assim, foi pra Tuyo lá em casa, antes da pandemia. Então, eu já tava com umas coisas já, não pensava ainda em lançar o Liberdade, mas eu queria fazer algo em breve com elas. E depois, eu conheci no meio do processo também, e a gente ficou, assim, muito conectado com muita coisa que tínhamos em comum. O Zudzilla também, e eu já tinha participado do trabalho dele, o Coruja também, então a gente foi trocando colaboração e outras pessoas foram chegando no processo. Eu acho que tem uma coisa que eu acho interessante do Liberdade, que assim como o Cura também, mas o Liberdade, como era um disco feito por muitas mãos, ele teve vida própria, ele nasceu quando ele achou que tinha que nascer, ele aconteceu do jeito dele, eu percebi isso, até um amigo falou assim pra mim: Jonathan, você deu o nome do disco de Liberdade, você espera o que desse disco? Ele vai sair quando ele quiser, como ele quiser. Eu falei, tem razão. Não adianta, eu vou só ser um guia ali, eu quero fazer isso. Vários artistas que eu tinha planejado estar no álbum, como o Mano Brown também, tínhamos começado a gravar umas coisas, não entraram, porque não conseguimos tempo. Mas em compensação, outros que eu não tinha pensado, tipo como o Rashid, acabou entrando no álbum também. Jesington, que é uma cantora inglesa maravilhosa, estava no Brasil no período, a gente se encontrou, escrevemos uma música e já foi, na semana seguinte o estúdio gravou. Então, assim, ele foi acontecendo de uma maneira muito, muito fluida mesmo, muito solar, do jeito dele. As músicas, a maioria, ou eu tinha já escrito, ou escrevi em parceria. A Catarse foi interessante, a gente chegou no estúdio para gravar, sem nada escrito. Eu estava muito envolto na oração de São Miguel, porque que fala assim, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, à esquerda. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. E eu estava muito nessa oração, sempre que eu ia fazer show, eu rezava essa oração com os músicos antes do show, porque isso evoca um lugar de liberdade muito grande, né? Porque não é, me proteja, São Miguel. São Miguel, fica na minha frente. Ele evoca a sua autorresponsabilidade sobre a sua proteção. O seu amor é o amor que vem do alto e te protege, que vem de dentro e te protege. E aí eu falei isso com o Tassi, a gente ficou conversando muito sobre isso, nos emocionamos. Aí em 10 minutos a letra saiu assim. Ai, que lindo. E é uma música que tá falando muito com muita gente também e tal. Então os processos foram meio bem distintos. E eu fiquei feliz com como cada um foi surgindo e da maneira que aconteceu, sem planejar, porque esse disco se mostrou para mim. Ele foi sendo intuído. Então, quando eu falei dessa história da água, por exemplo, eu só percebi isso depois que o Uhum. disco tem o título do disco, o nome do disco como Rio Nilo, Mar Profundo, Gota, chuva, são várias coisas relacionadas com água, de uma maneira ou de outra. Ou é sobre ou sobre sol, meu sol. Depois eu falo em liberdade, que é a última faixa, eu falo liberdade é o teu sol para me acordar de manhã. Então essa música ela fala um pouco desse lugar. E uma coisa interessante também é que a maior parte do disco é feito por mulheres, né? Cantado por mulheres.
E a liberdade é feminina, né? A liberdade. Então tem uma energia feminina muito, muito presente, assim. E, enfim, eu acho que tá aí, o trabalho nasceu aquariano, Ah. no meio da energia de aquário, então também eu gosto desses símbolos também que a gente pode usar para se expressar também, entender um pouco melhor a obra. Ô, Jonathan, e você é um cara muito criativo, porque assim, os seus álbuns, esse é o terceiro, né, da carreira. Sim. Você lançou o Trilogia do Amor em 2019, Uhum. o Cura é de 21 e agora esse que é, assim, tudo bem, 23. 23, são espaços super curtos, assim. Ou seja, você é um cara que produz muito. Isso é fato. Não, eu sou workaholic. Eu sou workaholic mesmo. Um amigo meu que trabalha comigo, trabalhou comigo no Cura. E aí o Cura foi um trabalho muito, foi interessante, porque o Cura e o Liberdade são discos gêmeos para mim. Um Uhum, porque o Liberdade eu samplei o Cura para poder fazer os beats e criar outras atmosferas. Isso foi um processo e porque o insight de Liberdade veio depois de Cura. O Cura já tinha sido lançado, as pessoas estavam muito impactadas e falando sobre o álbum. E eu fiquei pensando assim, bom, depois da cura, o que vem depois da cura? E eu fiquei perguntando e tal, e aí veio esse título Liberdade, que não era nem título ainda, era uma pesquisa minha, uhum. que eu não sabia o que que era, não sabia se era esse álbum, se eu ia fazer, se eu ia escrever alguma coisa, eu não sabia. Só tinha esse nome só, e aí eu fui pesquisar com os amigos, na mesa de bar eu perguntava, pros meus amigos filósofos, Viane Mosel, uma grande amiga, eu falei, Viane, o que que é liberdade para você? Ela veio trazendo toda a cultura de Nietzsche sobre isso. E aí ia falar com um amigo que é pai de santo, aí outro que é pastor, outro que toma ayahuasca. Então, assim, eram várias coisas sobre esse lugar. E foi interessante que o Cura é muito solitário, né? É eu e o piano. E aí, no máximo que teve foram duas sessões de quarteto de cordas, que gravamos as cordas do disco, mas o disco inteiro foi eu e o técnico de som e o engenheiro de gravação gravando o tempo todo. E esse cara, ele viu quando eu entro dentro da obra, do disco, eu fico muito. Eu sou obcecado pelo processo, assim. Eu acho que eu sou artista no processo. E quando eu tô aqui, eu tô dando entrevista falando da obra, mas assim, o Jonathan artista, ele no estúdio, pensando cada coisa, nuance, a atmosfera que eu quero produzir. Aí esse amigo falou uma coisa muito interessante, que trabalha aqui, fala muito disso que você trouxe sobre muito trabalho, né? Porque a gente virava à noite e aí ele ia dormir e eu ainda tava no estúdio pirando, quando ele voltava, eu tava ainda ativo. Que é isso, cara? Tu dormiu? Eu falei, cara, eu tô cafezinho e vambora, vambora, vambora e a mente não para. E aí fizemos isso, depois agora a Liberdade também tem um pouco desse lugar também, virando noite e tal. Aí ele falou que fala assim, cara, quando me perguntarem assim, qual o trabalho mais difícil que você já fez? Eu vou falar assim, o próximo do ferro. Ah, muito bom. Porque é isso, eu mergulho muito assim, porque eu mergulho profundo, porque eu sempre fico pensando que como eu posso fazer essa obra ser atemporal? Esse é o processo, né? Como um artista que pesquisa muito sobre afrofuturismo, tendências futuristas, seja no cinema, na moda, na tecnologia. Eu gosto muito desse assunto, é um assunto que me preenche muito. Então, como criar algo que possa ser atemporal e que possa deixar legado? E me parece, e uma coisa que eu trago de uma maneira até que não penso muito, mas hoje eu entendo que isso está mais evidente, que eu trago a ideia da espiritualidade, né? Que é algo que tange muito a minha vida no âmbito pessoal, é como, a minha jornada é tangida pelo lugar espiritual. E quando eu falo de espiritualidade, eu sempre gosto de ressaltar que não tem nada a ver com religião. Eu sou um cara universalista, super ecumênico, você me vê em vários lugares, eu acredito em tudo e nada ao mesmo tempo, porque eu acho que o maior fenômeno da espiritualidade é a autoconexão, é você conectar com o seu espírito. Ou aquilo que você acredita, pode uns vão chamar de espírito, outros vão chamar de intuição, outros vão chamar de missão, outros vão chamar de assim, mas você está Uhum. conectado com você, sabe assim, eu estou exatamente onde eu deveria estar, fazendo exatamente o que eu deveria estar, com pessoas que me conectam. A gente foi criado, os animais no mundo dos animal, de uma forma geral, à medida que esses animais eles foram evoluindo, eles foram cada vez mais andando em bando. Nós, à medida que temos evoluído, temos ficado cada vez mais solitário, ainda mais com o advento da internet. E isso a gente começa a perder as conexões, as sinapses que trazem conexão. A gente veio para conectar, né? Eu gosto de dizer sempre que amor e conhecimento só fazem sentido quando compartilhados, né? Você ama alguém, você ama alguma coisa, você quer compartilhar.
amei um filme, você quer indicar aquele filme, aquele livro para todo mundo. Tá apaixonado por alguém, quer falar para todo mundo que quanto tá amando alguém, que tá fazendo bem. Então, todo esse Uhum. processo de amor e conhecimento, mas tem outras muitas coisas também, fazem sentido quando estão em processo de conexões com outras pessoas. E nesse momento que você se conecta, você também se conecta com o outro, você também se conecta consigo. Porque você começa a se ver pelo olhar de outras pessoas, você se olha, se percebe, se emancipa, acende seu sol. Então, dentro desse lugar, eu acho que o maior legado que eu sempre gosto de pensar, e depois que as pessoas me falam sobre a experiência com o Alba, é realmente estar conectado consigo mesmo, né? Criar uma revolução pessoal, um mergulho profundo nos seus mistérios, achar coisas da subjetividade que estão escondidas lá no fundo, que alguma coisa que eu trouxe na música fez reverberar. Então, hoje, quando eu entro no estúdio, além da questão técnica musical e toda coisa que eu fico ali no preciosismo, o mais importante disso, eu acho que talvez não seja a música, mas sim a mensagem que eu quero atravessar. E aí, Uhum. eu sempre acho que eu tenho dado, por mais que eu trabalhe muita coisa, fazendo muita coisa, tenho buscado uma pesquisa robusta que traga esse processo mais latente, assim. Ô, Jonathan, e você também, além da sua música, você é um cara muito ligado em moda, porque você sempre Sim. tá impecável. É uma marca sua já. Sempre teve presente isso na sua vida? Você sempre foi esse cara ligado em moda e assim como uma maneira também, né, de expressão que a gente sabe que a moda também, né, Sim, sim. representa a gente. Eu acho que a moda chegou de muitos lugares, né? A minha irmã, ela é estilista, então eu já gostava de moda, já pesquisava moda, pesquisava blog. E aí ela começou a fazer isso junto comigo e ela se enveredou para moda, foi trabalhar com isso, trabalha até hoje, né? Então isso, enquanto eu morava com a minha mãe, eu tinha 16, 17 anos, isso já estava presente ali já, eu estava aqui buscando o que eu tinha, não tinha muitos recursos financeiros, então indo no brechó, que hoje está super chique, super hype, mas isso há um tempo atrás era comprar no brechó, na feira da Uhum. igreja católica ali, que trazia umas coisas, e eu pesquisava na internet umas referências e ia tentando achar um lugar. Eu acho que eu sempre quis buscar um lugar meu, assim, quem eu era através da moda, né? E hoje eu entendo, inclusive, que moda não tem nada a ver com a roupa, né? Tem a ver com uma expressão daquilo que você se sente, né? Ante o mundo. Como eu quero me apresentar para o mundo? A elegância que a galera às vezes fala, ou a pessoa tal é chique. Eu vejo pessoas. Um outro dia eu falei assim, falei com um amigo que tava falando assim, nossa, fulano, acho que até de cueca a pessoa fica chique, porque tem a ver com o lugar que a pessoa se apresenta para o mundo, e não com pano, né? E aí, quando eu fui entendendo esses processos, eu fui entendendo que eu podia também levar esse lugar da moda para o palco também, e me expressar para além Hum, da música. Podia levar isso para falar de mim enquanto artista que pensa outros lugares também, né? Porque a capa, quando eu penso na capa também, antes do cara me ouvir, ele vai me ver. Antes dele saber quem eu sou, eu falar qualquer coisa, ele vai me ver. Então, como eu me expresso já para essa pessoa falando, eu sou isso, e a música que eu vou fazer só vai reafirmar aquilo que eu já estou te mostrando. Então, esse lugar da moda sempre me interessou muito. Eu acho que a moda é um lugar muito potente. Todo mundo está pensando em moda o tempo todo. Você, quando se sim. veste, quando escolhe uma roupa para sair de casa, quando escolhe para ir para o lugar, está pensando em moda, né? E moda é o modus de vida, né? É como você se Uhum. mostra pro mundo. Então, eu acho que é esse lugar, assim, criar também, pensando enquanto homem preto, criar novas perspectivas desse lugar do homem preto, discutindo masculinidade. Eu uso saia, eu uso coisas que são disruptivas, que teoricamente o homem cisgênero, não sei o que, a masculinidade não usaria, não cabe ali dentro daquela caixinha. Então, como romper com essa caixinha? Como quebrar esse lugar e quebrar padrões, criar novos e depois quebrá-los de novo e expandir esse processo para criar novas possibilidades de existência, né? Enquanto homem preto, enquanto artista, enquanto pianista, que vem da periferia, sabe? Então, eu acho que esse lugar simbólico, visual, acho que a moda me ajuda muito a criar essa textura, sabe? Sobre minha obra, para além da música. Muito bom. Querido, a gente está chegando aqui no final, já passa muito rápido, Ah, mas eu quero agradecer a sua presença e queria saber como é que tá, como é que estão os shows, como é que tá sim. essa história. Ah, eu tô super feliz. Eu sempre fico brincando de fazer uma prévia antes de lançar um disco para experimentar as coisas
antes do disco sair. Sempre fiz isso com todos os discos, é engraçado. Uma coisa que a minha manager, a Tânia Arthur, que me chamou a atenção sobre isso. Eu não percebia isso até ela falar, você faz antes, né? Eu falei, é verdade, fico experimentando. E agora que o disco saiu, que as pessoas já conhecem algumas das músicas, a gente tá tocando algumas músicas no palco, mas também sem deixar de trazer o Cura, que é meu álbum anterior, Uhum. o Trilogia também, que tem músicas que as pessoas gostam até hoje também. É um show que tá super potente, super bonito, super imersivo. É um convite para as pessoas mergulharem nos seus mistérios profundos e se conectarem profundamente. Esse show, bem como diz que é uma grande provocação. Acho que meu trabalho todo eu quero criar grandes provocações nas pessoas, para pensar em coisas que talvez eu não estejam pensando, olhar para lugares que não estejam olhando e ouvir as coisas que não estão ouvindo. E eu estou muito feliz de poder compartilhar mesmo um pouco do que eu estou sentindo, intuindo, conectando com as pessoas, enfim, e fazendo aquilo que eu sinto que é quase uma missão, né? Eu acho que a conexão conectar com as pessoas, conectar com a divindade de cada um é uma coisa que me provoca muito, assim, faz eu querer sair de casa, Uhum. querer ir pro palco e tal, e cada encontro, cada conversa nova, esses nossos encontros, por exemplo, maravilhosos, isso me acende meu sol, assim, demais. Ah, e o meu também. Obrigada. Você foi puro sol hoje na minha vida aqui. Quero agradecer Achei. sua presença, dizer que a TV Cultura está aqui sempre à disposição para quando você tiver novidades. Obrigado. Você sempre será muito bem-vindo aqui, Jonathan. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Quem quiser acompanhar depois o trabalho lá, tô no Instagram, Jonathan Fer, Jonathan THAN, Jonathan FRR. Fico brincando que é R de rei duas vezes. Ah, muito bom. E a gente vai trocando depois sobre isso. Obrigada, querido. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Um beijo grande para Obrigado pelo você. carinho. Tchau. Beijo.